Quero começar a investir em ações, não tenho nenhuma experiência, tenho medo de perder dinheiro. Como eu deveria fazer? Bom, esse é o foco do vídeo, muita gente me perguntando como investir em ações e eu vim através desse vídeo mostrar dois modelos que você deveria utilizar para começar a investir sem ter que colocar em um fundo de investimento pagando 2% de taxa de administração. Quem está aqui chegando pela primeira vez, meu nome é Jansen Costa, sou sócio fundador da Fatorial Investimentos, uma empresa de assessoria focada em pessoa física e pessoa jurídica. Atuamos hoje com mais de 8 mil clientes, assessoramos mais de 4 bilhões e meio de reais no Brasil e exterior. Se você tem dúvidas de como fazer a alocação do seu dinheiro no Brasil e lá fora, manda mensagem aqui na descrição do vídeo, o meu time entra em contato com você. Mas bora lá para o assunto principal do vídeo. A gente viu a Bolsa aqui no Brasil sair de 120 mil pontos para 190 mil pontos. Muita gente ficou de fora e começou a se questionar. O que eu devo fazer para poder comprar ações com garantia, com uma certa confiança que eu não vou perder dinheiro e também fazer boas aquisições de boas empresas? Bom, como eu falei no início do vídeo, a gente tem dois modelos que eu entendo que faz muito sentido. Um deles é o que eu utilizo, mas também existe um segundo modelo que agora está ficando cada vez mais acessível a todos, porque o mercado aqui no Brasil está evoluindo. Para contextualizar, eu sou investidor desde 2005, compro ações quando a Bolsa estava ali em 33, 34 mil pontos aqui no Brasil e, obviamente, depois de 21 anos investindo em ações, é claro que a gente já sabe um pouquinho, já sabe como ensinar, fazer bons investimentos em boas empresas aqui no Brasil. Mas para começar com o primeiro modelo, que é o que eu acredito que eu venho fazendo desde 2005, quando eu comecei com 10 mil reais, basicamente você tem que comprar diretamente as ações na Bolsa, fazer boas escolhas das ações e, obviamente, tendo essas empresas se valorizando, com a valorização delas, o seu patrimônio valoriza, você recebe dividendos, recebe juros sobre capital próprio e, obviamente, todas as bonificações por ser acionista. E, óbvio, você cresce junto com a empresa. Óbvio que ao longo desses últimos 21 anos eu tive péssimas escolhas, não sabia nada do que eu sei hoje no início da minha carreira e também comprei ações que muitas das pessoas diziam lá no passado que iam ser as novas super empresas e perdi muito dinheiro ao longo dessa jornada. Então, para começar, se você quer investir em ações diretamente, o foco deve ser procurar boas empresas, empresas que geram lucros. Por isso que a estratégia que muita gente conhece aqui no Brasil, que é empresas que pagam dividendos, ela ficou muito famosa, muita gente segue essa estratégia, mas ela também não é 100% correta, porque é uma empresa que pode gerar resultado, não necessariamente ela vai pagar dividendos. Conforme a reforma tributária que saiu esse ano, muitas das empresas que geram dividendos ou que geravam dividendos passarão a não pagar dividendos, passarão a pagar outros proventos, passarão a não tributar o dividendo na ponta para a pessoa física e não é nem por isso que as empresas deixaram de ser ruins, porque não vão pagar dividendos. Então é importante deixar claro que a estratégia de dividendos, ou seja, comprar empresas que geram resultado, que geram lucro, é muito vencedora e a gente vai falar sobre ela tanto na primeira maneira, tanto quanto na segunda maneira. E bora para a primeira maneira, que é simplesmente comprar as ações. Eu faço isso desde 2005, já falei aqui no vídeo, e também queria deixar claro para você que, uma vez que você tem uma carteira recomendada por alguém que faz isso de maneira estruturada, você acaba aprendendo e acaba tendo um atalho muito importante na maneira de investir. Eu tenho aqui comigo um relatório que eu recebi desse mês aqui de março, da carteira recomendada do BTG para dividendos, uma carteira muito boa, uma carteira que já tem quase 15 anos de histórico e ela bate um dos principais índices que vão ser o meu alvo na segunda estratégia, que é o índice de dividendos. Existe um índice aqui no Brasil, pessoal, igual tem o índice Bovespa, que é o IDIV, que é um índice de ações que pagam os dividendos. Esse índice ele é um índice passivo, ou seja, você pode comprar as ações desse índice diretamente, que é através dos ETFs, que é a segunda estratégia, ou indiretamente, que obviamente é escolhendo todas as ações que você tem na carteira. Mas essa carteira que eu estou falando aqui para vocês é uma carteira que supera esse índice, ou seja, ela ganha dinheiro além desse índice, dando a entender que a gestão ativa ela é muito positiva aqui no Brasil e ela também bate bons índices e essa carteira é um bom exemplo. E por que você está falando dessa carteira específica? Porque essa carteira tem muito histórico, bate o índice de maneira consistente e eu estou começando nesse mercado e eu tenho medo, eu deveria seguir uma carteira recomendada. Seguir a carteira recomendada é uma boa maneira de você não cometer erros. E por que essa carteira recomendada é muito boa?
pela seleção dos ativos. Basicamente, você vai ver nessa carteira que eu vou colocar aqui no vídeo. São boas empresas, grandes empresas que são colocadas. Esse é o primeiro detalhe. Segundo, existe um trabalho técnico que foi feito, ou seja, não é uma coisa chutada, e você que tem pouca capacidade, ou seja, pouco conhecimento de saber como escolher boas ações, você pode seguir uma carteira bastante conservadora como essa. E terceiro, que é uma questão muito importante, você vai reparar que a divisão das ações, ou seja, a concentração, a diversificação, ela está baseada entre 5% ou 10%. Ações que ele tem muita convicção, ele coloca 10%, e ações que estão ali entrando ou estão com um momento que ele não entende que deve ter 10% de participação, ele coloca 5%. Então essa carteira que está aí, ela bate consistentemente o IDIV, né, que é o índice que eu vou falar sobre os ETFs, e também bate o Ibovespa. Tá? O Ibovespa é um índice aqui geral da Bolsa Brasileira. Aqui vai um parêntese, a gente está falando sobre índice. Índice é uma referência de uma carteira de ações ao longo do tempo. Tá? O índice mais conhecido aqui no Brasil é o índice Bovespa, mas eu estou falando desse IDIV, guarda aí que é muito importante. Esse índice é muito melhor do que o índice Bovespa se você quiser se expor às ações aqui no Brasil. Mas falando sobre isso, você deveria seguir a carteira recomendada, mas também o que é importante, qual é o tipo de investidor que você é? Você é conservador? Você é moderado? Ou você é agressivo? Se você tem dúvida se você é um do outro aqui ao investir, coloca aqui, manda mensagem para os meus assessores e também coloca aqui nos comentários aqui embaixo e a gente te ajuda a você definir. Mas eu deixo claro que a minha definição sobre conservador, moderado e agressivo é muito simples. Conservador não quer perder nunca dinheiro, moderado perde, mas perde com certo limite, e o agressivo é aquele cara que tem mais flexibilidade e quer comprar ações, quer se alavancar, etc. Então, a maioria das pessoas fica entre conservador e moderado, e aí o que é o importante? É saber o tamanho que você coloca em renda variável na sua carteira. Para nós, aqui na Fatorial, a gente coloca 5% em renda variável no Brasil para investidores moderados. Para quem tem carteira moderada aqui com a gente, 5%. Então, se você tem 100 mil reais investidos, 5% é 5 mil reais na sua carteira em bolsa. Mas já se eu quero colocar mais, não tem problema. Você pode colocar mais, mas entende que se você tem 5 mil reais e tem um perfil moderado, basicamente é uma alocação que a gente entende que faça sentido. É claro que tem clientes que têm 100% da carteira em renda variável, mas nem por isso estão fora do seu perfil. O importante é saber como investir e como não perder dinheiro nos momentos de crise. Lembrando que, na média, as bolsas caem 50% quando acontece uma crise e ninguém tem bola de cristal para saber quando. Então, uma carteira diversificada, com bons ativos e numa alocação correta, farão com que você tenha uma carteira boa e equilibrada e possa ter ações da sua carteira. A carteira recomendada eu já coloquei aqui na tela, mas é claro, essa carteira modifica ao longo do tempo, meses entram, meses saem ações, e você precisa estar ligado. Para ter acesso a esse relatório do BTG de carteira recomendada, você precisa abrir uma conta no BTG para receber esses dados diretamente. Mas bora lá para o segundo momento de como investir em ações. Se você não quer comprar ações diretamente, você pode comprar através de ETFs. ETFs são fundos listados em bolsa que compram carteiras passivamente aqui no Brasil referente a algum índice. Como eu falei, o índice que eu coloquei de referência para a carteira recomendada é o IDIV, e esse IDIV tem um ETF chamado DIVO 11. Tá? O DIVO 11 é, para mim, um dos melhores ETFs aqui no Brasil para você se expor em renda variável, mas é claro que ele não é único. O DIVO 11 é do Itaú, né? O Itaú que faz a gestão ali desse fundo, né? E obviamente fez esse lançamento através do site itaunau.com.br. E também tem outras carteiras de dividendos, né, que eu gosto e sempre falo aqui com os clientes, que são os fundos de ETFs da Nubank. Tá? A Nubank ela tem uma carteira de ETFs chamada Smart Dividendos, que ela é tão boa quanto o DIVO 11, e o IDIV, né, ele tem uma capacidade de fazer com que você faça boas alocações diretamente sem ter nenhuma dificuldade. Qual que é a desvantagem do ETF para o primeiro modelo, que é o modelo de carteira comprando as ações diretamente? Bom, no ETF você não tem o recebimento dos dividendos isentos, né? Coisa que no Brasil o dividendo até 50 mil reais é isento, então você perde esse benefício. Outro benefício que você não tem através dos ETFs, mas tem através das ações, é a capacidade de vender as ações e não pagar imposto de renda. Quando você tem as ações diretamente, você pode vender até 20 mil reais todos os meses e você tem uma isenção de impostos. Sim, se você comprou por 100, vendeu por 200 e a quantidade de dinheiro que você comprou 100, que virou 200, não passar de 20 mil no mesmo mês, na mesma venda, você não pagará imposto de renda. Todo mundo gosta de não pagar, mas essa não é uma vantagem do ETF.
e sim de comprar ações diretamente. Para muitos, é importante saber, eu compro diretamente as ações na minha pessoa física, eu acho que esse é o melhor modelo para você comprar, mas é claro que eu não posso indicar uma coisa para mim que também não funcione para você. Se você tem pouco dinheiro e quer fazer um trabalho mais simples, mais direto, sem muito mimimi, sem ter muito trabalho de fazer ali seu imposto de renda, vai para o ETF. Mas é claro, se você começa a ter o gosto, começar a comprar ações todos os meses e fazer uma carteira para o foco na sua aposentadoria, você pode fazer através das ações diretamente. Isso vale para o Brasil e também vale para o exterior. Se você está até o final aqui nesse vídeo, gostou, comenta, curte e compartilha, que esse vídeo pode chegar para outras pessoas que têm dúvidas do que fazer. A minha sugestão é, veja essa carteira recomendada, veja o ETF, utilize a carteira como uma referência e, óbvio, tem dúvida? Volta aqui nesse vídeo, manda mensagem aqui nas descrições ou manda mensagem direto aqui no meu WhatsApp que a gente conversa sobre como te ajudar a fazer uma boa aquisição de ações no Brasil. Não espera a bolsa sair de 190 mil pontos para 230, 250, 300 mil pontos para você acordar para isso. Quanto mais cedo você entender que as ações devem fazer parte do seu portfólio, melhor será a rentabilidade da sua carteira. Gostou? Curte, comente e compartilha e te vejo no próximo vídeo.